1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, imprime no nosso coração, de acordo com a ação poderosa do Teu Espírito Santo, como vimos hoje de manhã, a porção necessária da Tua palavra. Nessa noite, oramos assim em nome de Jesus, amém. Nós vivemos tempos interessantes, né? Tudo hoje é rápido. Nós vivemos o tempo das coisas rápidas. Fast food, comida rápida. Fast drink, bebida rápida. O banco tem que ser rápido. Você vai lavar o seu carro, tem um lava rápido, ou lava jato, né? Esse nome dá um pouco de medo em alguns, né? Mas tem que ser rápido. A internet tem que ser o quê? Rápida. Tudo tem que ser rápido. Isso acaba influenciando, né, a nossa relação com Deus. A gente também quer as respostas imediatas de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam na hora. Tem que ter muleta voando, né? Tem que ter milagre. É hoje, tem que ser hoje, não dá para esperar. Aí você vai falar com um pastor presbiteriano, você vai lá no gabinete do reverendo Alexandre, e você conta o seu problema para ele, ele vai dizer assim: vamos orar. Aí você fala: esse pastor é fraco, né? Choque de pilha, né? Farol de Gordini, fraco. Porque eu queria uma resposta, os antigos sabem, né? Essa hora que a gente vê quem é velho. Os velhos, porque já tiveram Gordini. Esse pastor é fraco, porque vamos orar, eu quero a resposta imediata de Deus, né? Aí você vai no reverendo Duzi, não, o reverendo Duzi, né? Conta o seu problema, ele: olha, Deus tem um plano. Mas como é? Fraco. Deus tem um plano. Eu quero saber a resposta agora.
Tem que ter a unção, né? Tem que ter chupar a cana. Tem que acontecer alguma coisa sobrenatural agora. Hoje o meu milagre vai chegar. Tem que ser hoje. Uma vez eu vi um pastor na televisão, cuidado com esses pastores de televisão, alguns, né? Eu estou aparecendo na televisão ali, mas, né? Cuidado. Cuidado. Quando eu falei, eu olhei e eu me vi na televisão. Cuidado. Mas o pastor da televisão, ele disse assim: venha para a nossa igreja, porque tem que ser na igreja dele. Venha para a nossa igreja, Deus vai abençoar você, nem que ele não queira. Eu falei, que é isso? Ué, pense, né, como diz lá no Nordeste, né? Pense Deus vai abençoar, venha. Outro dia eu estava assistindo televisão, um pastor de televisão, cuidado, e ele disse assim, olha, tocou o telefone e ele atendeu ao vivo, né? E ele disse, pois não, o que você está falando? Olha, eu estou ligando porque eu estou com um problema muito grande. Eu fui na igreja, o pastor disse que eu tinha que ter paciência. Aí ele falou assim, era uma igreja tradicional, né? Ele falou, era. O pastor disse para eu esperar, para eu ter paciência. Eu falei, não, aqui na igreja ele não tem paciência, não. Eu falei, olha que maravilha. Aqui não é lugar de conforto, nem de consolo, não vai passar a mão na sua cabeça, não. Vamos determinar a sua vitória. Eu fiquei pensando, e o Salmo 23? Nós cantamos hoje de manhã, e nós conhecemos o texto. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador? Parece que não tem na Bíblia daquele irmão. Então, assim, nós vivemos um contexto em que as coisas têm que ser rápidas. Esse texto, ele está na contramão de tudo isso que eu falei, dessa rapidez toda do século 21. Esse texto é o texto da caminhada. Deus enfatiza o processo. Deus enfatiza a caminhada. Deus abençoa. Eu creio nos milagres. Nesses 10 anos de milagres, eu vi milagres acontecerem de forma grandiosa na minha vida, na vida dos irmãos. Posso ficar a noite toda contando, mas milagres mesmo que aconteceram. Agora, para mim o mais importante é a caminhada. Quando os noivos vêm e dizem, pastor, o senhor poderia dar a bênção nupcial com o maior prazer. Mas a bênção não é apenas a imposição de mãos, nem apenas eu balançar meu paletó aqui ou jogar uma água em vocês. A bênção é um processo, é a caminhada. Você vai lá em Efésios, ele nos colocou nas regiões espirituais, celestiais, em Cristo Jesus, e até o capítulo 3. Depois do capítulo 3, ande, respeite, ame a sua esposa, respeite seu esposo, seja submissa, filho, obedeça os pais, né? Tal. É assim que a coisa caminha. Ande. Deus é o Deus da bênção, mas Deus é o Deus da caminhada. A caminhada da bênção já é a bênção. O texto aqui é interessante, porque se você olhar a partir do capítulo 16, o povo de Israel havia feito uma aliança horrorosa. É interessante, Judá, o reino havia se dividido, Judá e Israel. Judá, nós encontramos alguns reis interessantes, Asas, Josias, mas no norte, que coisa, viu? E um desses reis era Acabe. Acabe, ele fez uma aliança com Tiro e Sidom. Você tem ideia? Uma das alusões a Satanás na Bíblia chama de o rei de Tiro, para você saber como Tiro e Sidom eram regiões altamente idólatras. E havia um deus lá que era o deus Baal. É interessante que os moradores tinham vários deuses. O principal era Baal. Ele era o deus do vento e do clima. Ele enviava orvalho, chuva e neve e dava fertilidade à terra. Os cananeus acreditavam que era por causa de Baal que a vegetação retornava após a estiagem, as fêmeas tinham inúmeras crias e as mulheres davam muitos filhos e filhas para seus maridos. Essa é uma descrição de Baal na história antiga. Israel passa a adorar esses deuses. E eu fui procurar Baal, eu achei que era um deus grande da altura dessa igreja. É um deus desse tamanhozinho. Deusinho. Colocavam assim, e havia os postes ídolos, que eram também objetos de adoração. Quando Acabe fez aliança com Tiro e Sidom, eles mandaram uma princesa chamada Jezabel.
aquele casamento de conveniência. E Jezabel veio para Israel e ela trouxe sacerdotes, sacerdotisas. Fala-se, alguns comentadores falam em 1000 sacerdotes e sacerdotisas. O culto a esse Deus Baal instituiu esse culto no meio do povo de Deus e o povo de Deus não fez absolutamente nada. Basta ler 1 Reis 18, quando Elias questiona o povo não responde nada. Nada. E Acabe, então, ela manda matar os profetas de Deus. Aí um homem chamado Obadias esconde os profetas dentro de um buraco. Ela instituiu o culto a Baal. E Baal, uma das traduções de Baal, é marido, dono. Esse era o contexto de Israel. E Acabe? Acabe não fazia nada. Era mandado pela mulher. Aliás, Acabe era o único homem que eu conheço que era mandado pela mulher. Amém, homens? Né? Alguns heróis disseram amém. Mas ela instituiu o culto. Elias, Deus, sempre é assim, né? Deus sempre manda a palavra dele. Aí Deus manda Elias, dentre outros profetas, nesse período ele manda Elias. Aí Elias começa a denunciar, não, está tudo errado. Aí ele diz, Baal é o dono do tempo, vai ficar 3 anos sem chover. E não chove sobre a terra. Aí ele começa a questionar. Elias começa a andar. Tanto que quando Acabe manda buscar Elias, procurar Elias, Elias não precisa não, eu vou encontrar com ele. E quando Acabe se encontra com Elias, ele diz, és tu perturbador de Israel? E Elias fala, perturbador é você que está fazendo o povo seguir a outros deuses. Elias confronta, e aí no capítulo 18 tem a vitória grandiosa de Elias sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. O capítulo 18, nós conhecemos essa história, né, em que ele manda fazer 2 altares, era um lugar provavelmente já preparado para isso. E os profetas de Baal, 450 profetas, eles começam a clamar pelo seu Deus e nada acontece. Aí Elias manda restaurar o altar do Senhor, que estava quebrado, isso é interessante, o altar estava destruído, ele manda reconstruir o altar, ele manda jogar água, né, para mostrar que não era nenhum truque, é algo da fé mesmo, o poder de Deus. E Elias ora, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que há Deus em Israel. E a Bíblia diz no capítulo 18, que desceu fogo do Senhor, não foi fogo, só um fogo do céu, foi fogo do Senhor, consumiu a água, tudo, até o fogo que estava no altar, consumiu tudo. E o povo começa a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Elias desce e mata 450 profetas de Baal. 450. Quando eu falei isso uma vez numa igreja, um irmão me interpelou lá na porta e falou assim, pastor, eu gostei demais da sua mensagem, mas esse negócio de falar que matou 450 é uma carnificina muito grande, não combina com Deus não. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para o irmão, 450 não é nem 10% do tanto de crianças que eram sacrificadas a Baal. Só para você ter uma ideia. Foi barato. Porque Deus, quando manda fazer, Deus manda fazer mesmo. Elias pensou assim, olha a resposta rápida de Deus. Elias pensou assim, agora vai. Depois disso. Que Elias tinha dito, vai chover. E choveu. Né? Veja a nuvem do tamanho da mão de um homem. Né? Ele não vai chover. Ele desmoralizou Baal, matou os profetas e o povo viu o fogo de Deus e começou a clamar, só o Senhor é Deus. Elias falou, agora vai. Igreja Presbiteriana do Monte Carmelo, já vou chamar o presbitério, agora vai. Agora a resposta vai ser imediata. E ele ainda correu mais do que a carruagem do rei, né? E chegou na cidade para avisar, para dizer que não ia ter chuva mesmo. Então, tudo espetacular, vitória sobre Baal, sucesso profético, corrida espetacular. Só que se você olhar o versículo 10 e o versículo 14 e o capítulo 19, no versículo 1, você vai ver claramente que a idolatria continuou, Jezabel continuou mandando no marido, a única mulher que mandava no marido, ela continuou mandando nele, e ela falou assim, eu vou matar Elias em 24 horas. O texto do capítulo 19 começa ela dizendo, façam-me os deuses como bem lhes aprouver, se amanhã a essas horas Elias não estiver sido morto. Ela se auto-amaldiçoou. Aí Elias teve medo. Aí Elias disse, não, aí não aconteceu no tempo que eu queria. Estava tudo pronto. Como é que continua a idolatria? Se você olhar tanto no versículo 10 como no versículo 14, esse é o desânimo de Elias. A idolatria continuou, Jezabel continuou lá. E ela continuou um bom tempo.
Aí Elias falou assim, a resposta não veio no tempo que eu queria. Esse é o grande problema. Quando a resposta não vem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Aí a gente desanima. O que Elias fez? Qual a estratégia de Elias? Versículos 3 e 4. Ele andou um dia até a fronteira, um lugar de segurança. Ele havia estado lá, já havia sido alimentado lá por Deus. Ficou debaixo de uma árvore que dava uma certa sombra. E ele disse, versículo 4, basta, parei. Se ele fosse goiano, diria, larguei. Né? Parei. Já aconteceu isso com você? A gente que está na igreja há muito tempo, eu tenho 36 anos de ministério com igreja, né? De vez em quando a irmã chega, SAF, parei. Essas irmãs não querem nada, a gente marca plenária, ninguém vem, o bazar, ninguém ajuda. Pastor, larguei. Não é isso? Você desiste, né? Uma vez lá na primeira igreja de Goiânia, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, ano que vem eu não vou mexer com o coral mais não. Não, esses coristas não querem nada. O cara não vem um ensaio antes da cantata ele aparece, todo bonitão, para ensaiar. Parei. O ano que vem o senhor pode contar com o meu apoio moral. Eu falei, mas Deus, a moral de Deus está boa, ele não precisa do seu apoio moral. Ele precisa da sua vida. Você que precisa da moral dele na sua vida. Mas a tendência é dizer assim, parei, larguei. E é interessante que ele não se animou nem diante do sobrenatural, porque um anjo veio e arrumou comida para ele. Ele olhou para o anjo e falou, né? O reverendo Averaldo falou sobre anjo aqui, né? Ele olhou para o anjo e disse, valeu, obrigado, e voltou a dormir. Imagina eu vendo um anjo me dando comida. Eu ficaria feliz pela comida e pelo fato de ser um anjo. Elias olhou, estava tão desanimado, como diz lá em Goiás, tão desacursoado, né? Que ele disse assim, tá bom. E ele diz, eu quero a morte. Eu tenho uma maneira peculiar de traduzir. Acho que ele, nordestino fala, nem morto eu saio daqui. Larguei. Não aconteceu no tempo que eu queria. Não adianta. Eu não vou mais naquela igreja. Eu não vou mais naquele coral. Eu não vou mais tocar. Parei. Essa é a estratégia de Elias. Versículos 4 a 6. Mas Elias tinha um falso precedente. Há uma coisa errada aí, no argumento de Elias. Ele diz duas vezes no versículo 10 e 14, eu estou só. Pode olhar aí, versículo 10 e versículo 14. Só eu fiquei. Esse é o precedente perigoso. Quando você acha que a questão é só você, tudo gira em torno de você. Eu fiquei só. Não tem ninguém. Ninguém ora, né? Ninguém tem compromisso. Ninguém chega na hora. Aí você começa a se isolar. Só eu estou sozinho. Só eu sou zeloso. Esse era o precedente. Então essa foi a estratégia de Elias. Mas graças a Deus, que Deus volta. Deus está sempre dizendo assim, né? O moço rico ele faz, vai e volta. Deus está sempre dando uma chance. Isso é a graça de Deus. Não da gente pecar, mas da gente fazer diferente, da gente fazer melhor. Vai e não faz mais isso. Ele disse para a mulher. O anjo volta e fala, Elias, levanta, come. Você vai ter uma caminhada longa. Então, olha, a estratégia de Elias, nós vimos qual foi. Beceba, ali, tal, aposentadoria, larguei. Olha a estratégia de Deus. Volta de novo, Elias. Levanta-te. Eu gosto dessa expressão, levanta-te. A ideia da expressão hebraica é de você obedecer a um chamado. É reavivar aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração. Levanta-te. Levanta. Você tem uma caminhada de 40 dias, versículo 7 e versículo 8, com a força da comida. Eu te chamei, foi para caminhar, não foi para ver resultado rápido. Eu te chamei, não foi só para dar espetáculo, eu te chamei para caminhar. A bênção é a caminhada. Deus enfatiza o processo. E aí ele diz, caminha, 40 dias e 40 noites. Olha a diferença de estratégia. De Elias ele andou um dia, não é isso, irmãos? Quantos dias Deus mandou Elias caminhar? 40 dias e 40 noites. E é caminhar mesmo. E é passando por deserto. Eu fui olhar no mapa, é uma caminhada razoável. Ele estava aqui no sul, Deus mandou, ele estava um pouquinho depois da fronteira, né, lugar de segurança, Deus mandou ele,
Ele estava aqui em Carmelo, desceu para cá, Deus mandou ele ir mais para longe ainda. Olha que caminhada. Não é caminhada qualquer, não. E é interessante que quando Elias chega lá, versículos 9 e 13, Deus faz duas vezes uma pergunta, a mesma pergunta para ele. Que fazes aqui, Elias? Alguns comentaristas entendem que Deus está repreendendo. Eu não entendo assim. Eu sou educador, e como educador eu entendo que na pergunta há um quê de ensino, não é? Imagina você andar 40 dias, 40 noites, e Deus diz assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, o senhor mandou eu vir, não é? Deus tem umas perguntas estranhas muitas vezes. Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito de compartilhar com os irmãos, uma reflexão minha, as perguntas estranhas de Jesus. Jesus tem umas perguntas estranhas, né? Ele chega para um cego e pergunta, o que é que você quer? O que é que um cego quer? Apartamento, né? De frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas. O que é que um cego quer? Ele chega para aquele homem de Betesda, 38 anos, e fala, queres ser curado? Não, eu vim aqui porque, né? Eu gosto de ficar aqui e ver o movimento. Agora, a melhor de Jesus é quando ele está, um monte de gente, ele fala, alguém me tocou. Até o discípulo fala, não, Senhor, aí não. Esse tanto de gente, o Senhor pergunta, quem te tocou? Ele tem umas perguntas assim, né? As perguntas fazem parte do processo da estratégia de um ensino de Deus e de Jesus. Elias, o que é que você está fazendo? Elias, o que é que eu te mandei fazer? Elias, por que você veio? Elias, o que é que você está precisando entender? Então eu vejo essa pergunta menos do que uma reprovação. Antes de uma reprovação, eu vejo como uma estratégia de ensino de um Deus que caminha conosco, um Deus que enfatiza o processo, um Deus que fala, porque a pergunta traz em si uma resposta, uma atitude. O cego diz, eu quero ver. O paralítico de Betesda, eu estou aqui, mas sempre tem alguém mais rápido do que eu, né? A mulher diz, fui eu que toquei, fui eu. Aí fala, tua fé te salvou. Olha a resposta. Tudo começa com a pergunta de Jesus, com a pergunta de Deus. Elias, por que você está fazendo aqui? Então olha a diferença da estratégia de Deus e a estratégia de Elias. Seguindo no texto, eu já estou me encaminhando para o final. Geralmente eu falo que eu estou indo para o final, assim, antes da metade do sermão, porque o povo fica animado, né? Indo para o final, ainda estou... Agora que eu virei a folha. Aí Deus, quando Elias, sai da caverna, Elias, sai da caverna. Levanta-te, sai da caverna. Vamos ter uma conversa aqui de Deus para homem. Elias sai e toma posição diante do Senhor, versículo 11. Aí Deus mostra para Elias o vento, o terremoto, o fogo, o espetáculo. Eu vi alguém dizer assim, está vendo? Deus não fala com essas manifestações. Fala. Com Moisés foi assim, na morte de Jesus foi assim, quando ele exerceu juízo sobre os filhos de Corá, ou Coré, em Números 16, foi com o terremoto. Deus já há na Bíblia manifestações grandiosas, mas naquele momento não. Veio o vento, veio o terremoto, mas veio um vento suave, um cicio suave, um sopro, um barulho, alguma coisa assim que dava para Elias discernir. Eu gosto muito do comentário da Bíblia de Genebra, essa é a minha Bíblia aqui. Eu estava consultando vários comentários, mas achei interessante uma frase que tem nessa Bíblia aqui. O Senhor respondeu a Elias de forma inesperada. Deus estava presente no quase silêncio. Contrariando as noções de Elias, o silêncio de Deus não indicava inatividade divina. Amém. Elias, eu quero que você caminhe, eu quero que você obedeça, eu quero que você discirna, entenda. Essa é a estratégia de Deus. Aí Deus vai mostrar para Elias, Deus é maravilhoso, Deus vai mostrar para Elias agora, quem é que é senhor do processo. Ele diz, tá bom, você entendeu quem é que manda aqui no negócio? Quem está no controle? Ah, mas eu estou sozinho. Deixa eu te falar. Ele manda, no versículo 15 a 17, veja aí na sua Bíblia, ele manda ungir os reis que destruiriam a Jezabel. Curiosamente, ele manda ungir Azael, rei da Síria. Como é que pode? Né? Mas Deus mandou, ele manda. Ele manda
ungir Azael, rei da Síria, e manda ungir a Jeú, que trabalhava na corte de Jezabel, mas era um general leal a Jeová. E ele diz: se ela escapar de Azael, vai cair na espada de Jeú. Se escapar da espada de Jeú, vai cair na espada de Jezabel, na espada de Azael. Então ele, já está tudo combinado. Outra coisa, você vai passar a capa para outro quando eu disser que é para passar. É Eliseu, você vai passar a capa para ele. Eu que digo a hora. E aí a última coisa no versículo 18 é quando ele diz: você não está só. Na verdade, você nunca esteve só. Eu conservei, eu gosto dessa palavra, eu conservei em Israel, versículo 18, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o beijou. Você nunca esteve sozinho. E eu me atrevo a traduzir: você jamais estará sozinho. Que a palavra hebraica dá um pouco abertura para isso, né? Eu conservei e conservarei. Você jamais estará sozinho. Por isso que a gente canta: não temas, contigo eu sempre estarei. Como é o resto? A mais rica promessa do bendito Rei, qual astro que brilha lá na escuridão. Sim, Jesus Cristo promete sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Amém, irmãos? Deus, Ele enfatiza o processo, Deus é Senhor do processo. Deus nos chama para a caminhada, Ele determina a caminhada, Ele é Senhor da caminhada, Ele vai estar conosco na caminhada. Amém, irmãos? Amém. Até o alvo. O prêmio é depois, né? Agora é só, algumas parcelas estão sendo pagas pelo Espírito Santo no nosso coração. Mas a quitação é uma questão de tempo. Essa é a estratégia de Deus. Deus mostra a Elias que é Senhor do processo. Você nunca esteve só. Concluindo, nós vivemos um tempo rápido. Nós queremos tudo rápido. Os pastores aqui fracos. Vamos orar, vamos esperar pela vontade de Deus. Eu quero rápido. Quero resposta logo. Algumas vezes Deus responde, outras vezes não. Essa é a nossa caminhada. Deus chamou a gente para caminhar com Ele. Deus é o Deus da bênção? Creio. Deus é o Deus do milagre? Creio. Vi. Creio em respostas de oração? Creio, todas elas. Creio que Deus responde. Agora, a bênção é a caminhada. A bênção é dizer: esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Lá no hebraico é: eu esperei e esperei e esperei. Eu esperei esperando, esperei. Com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. É Ele. A alternativa é dele. A iniciativa é dele. Então nós fomos chamados, essa igreja foi chamada há 49 anos, indo para os 50, se Deus quiser, para ser uma igreja formada de pessoas, de pastores, de líderes, de diáconos, de presbíteros, que caminham com o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a grande bênção dessa igreja, é a caminhada. Algumas coisas não vieram ainda, talvez demorem a vir, mas o importante é que nós prosseguimos caminhando e obedecendo ao Senhor. Ele é Senhor do processo. Deus está chamando você para caminhar com Ele. Talvez você já está aí no seu primeiro dia de caminhada, né? 39 dias, e Deus está dizendo: o que é que você está fazendo aqui? O que fazes aqui? Você está naquele diálogo com Deus. Essa é a caminhada. Falar com Deus, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Outra coisa interessante, cuidado com as avaliações erradas. Eu não combinei nada com o reverendo Averaldo, mas o que ele falou hoje de manhã eu vou falar de novo. A última palavra é de Deus. Cuidado com a avaliação errada, tem mais jeito não. Esse meu filho,
Eu trabalho com educação, com escola. Tem pai que fala, não adianta não, esse menino não tem mais jeito não. Eu falei, a última palavra é de Deus. Já cheira mal, é de 4 dias. A última palavra é de Deus. Cuidado com as avaliações. Esse meu casamento já era. Esse marido meu não tem mais jeito, de jeito. A última palavra é de Deus. É Deus que faz. Eu fui pastor numa igreja presbiteriana, chamada Igreja Presbiteriana Maranata, lá em Goiânia, e havia uma irmã muito zelosa na igreja. Ela não largou, não parou, não. Ela estava na caminhada. Mas muito triste, porque o marido dela odiava crente. Mas odiava. Vocês terem ideia, se ele fosse trazer a esposa dele aqui na Gávea, ele pararia lá na lagoa. No máximo ali no shopping do outro lado, para não ter que parar aqui na frente da igreja. Ele tinha um ódio figadal, né? Cardíaco, estomacal, de crente. E ela vinha andando, porque ele falou, não quer nem passar na frente daquela igreja. Um dia, estava chovendo, e ele parou na frente da igreja. Né? Houve uma misericórdia dele, né? Ele parou. Quando ele parou, eu fui ajudá-la com o guarda-chuva, porque os diáconos estavam ajudando outra pessoa, eu fui ajudá-la com o guarda-chuva. E aí ela aproveitou e disse, pastor, esse aqui é o meu esposo. Ele olhou para mim como se estivesse olhando para Bin Laden, né? E eu falei, muito prazer. Como é que você está? Ela falou, ele foi sargento do exército. Eu falei, eu fui tenente, então, senhor. Aí ele, é mesmo? Eu fui tenente do exército e tal. Tal, agora tá. Ele, eu fui sargento. Eu digo, então, pode dar destino à tropa. Aí, ele passou a buscá-la na frente da igreja. O reverendo Edson, o reverendo Black, chamado de Black por questões óbvias, né? Reverendo Black, que nós conhecemos, ele parava na porta da igreja, o reverendo Black, como muito amoroso, o reverendo Edson Eduardo Caetano, mas acho que nem ele lembra mais do nome dele, né? Mundialmente conhecido como Black. O pastor Black ia lá e aí, meu irmão, tudo bom? Bom, sargento, né? Pois é, o pastor Valvir falou. E aí ele passou a descer e ficar esperando no carro, encostado. Aí eu ia lá, ele pode dar destino à tropa, grupamento ao meu comando, ele pode não, tenente. Evangelismo militar, né? Continência. Sem um texto bíblico. Esse homem um dia entra na igreja. Ele ouve uma mensagem. Esse homem entrega a vida para Jesus. E eu tive o privilégio de fazer o batismo dele. Foram 2 batismos. Porque, na verdade, a água rolava pelo rosto dele, a água do batismo, e rolava pelo rosto da irmã as lágrimas da alegria. Sabe por quê? Ela orou por esse homem 28 anos. Eu não sei se eu oraria 28 dias. Né? Só Deus está demorando. 28 dias está demorando. Eu acho que não vai dar certo esse negócio, não. 28 meses. Ela orou 28 anos. Senhor, converte o meu esposo. Senhor, converte o meu esposo. Cuidado com as avaliações erradas. Existe a minha estratégia. Existe a estratégia de Deus. O meu irmão, reverendo Valmir Soares da Silva, já foi promovido, né? Crente não morre, crente é promovido. Já foi promovido. O meu irmão, quando ele era seminarista, ele estudava em Pernambuco, e ele estava indo visitar os pais no Maranhão. E no caminho, isso na década de 60, ele parou numa cidade, uma cidade que seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Ele parou nessa cidade, ele olhou para a cidade e falou assim, Deus me livre de ser pastor numa cidade dessa. E foi embora. Primeiro ano de seminário. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos formado, tal. Naquela época os presbitérios cediam. Hoje não há mais. Havia sessão, o presbitério cedia um obreiro. O presbitério de Pernambuco estava muito cheio, vamos cedê-lo, o pastor Valmir, para o presbitério do Ceará. E ele, com a sua esposa, Noemi, né? Chegou, né? Tudo, vamos lá. Quando ele desceu na rodoviária, qual era a cidade? Aquela cidade. Senador Pompeu. Aquela cidade que seduz, né? Senador Pompeu. Foi lá onde nasceu o meu sobrinho, e ele foi pastor lá. Ele olhou para Deus e falou assim, eu entendi, Senhor. A última palavra é dele, a estratégia é dele. E uma última coisa, Deus fala até no silêncio. Aprenda a curtir, interpretar
e crescer com o silêncio de Deus. Antes disso me deixar impaciente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloque diante do Pai a sua petição. De madrugada, eu coloco diante de Deus a minha oração e fico esperando. É tudo rápido. Eu descansarei no Senhor. Porque Deus é o Deus da caminhada. Deus enfatiza o processo. Que Deus abençoe grandemente essa igreja nesses 49 anos de caminhada, e continue assim, caminhando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, aprendendo com o ensino do Senhor, seguindo a estratégia do Senhor, discernindo a estratégia do Senhor, porque Ele é o Senhor do processo, até que Ele volte, assim será, e glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, assim como esse texto falou e está falando agora ao meu coração, por favor, Deus, que Ele fale ao coração dessa igreja, a começar do reverendo Leonardo e o reverendo Alexandre, passando pelos auxiliares, pelo conselho, pelos líderes ministeriais, pelos irmãos das famílias aqui representadas, por esse bairro. Ensina essa igreja, ó Deus, a continuar caminhando com o Senhor, Pai. Muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, por essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém.